Abra a tua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Esta é a segunda carta que Paulo manda à igreja de Coríntios. Eu acredito que essa palavra, ela vai vir de encontro ao coração de cada um de vocês. Eu acredito que o Senhor vai falar de forma profunda ao coração de vocês, assim como Deus falou ao meu coração quando Ele me entregou essa palavra. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 12, lá no verso 9. 2 Coríntios 12, no verso 9. Todos encontraram? Tranquilos? Podemos? Então diz assim, uau, bastante coisa assim, é bom para ler. Vamos lá, eu vou ler com vocês aqui, pessoal. A palavra de Deus fala assim, ó. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Senhor, seja o Senhor falando através da minha vida, Pai. Traga a verdade da Tua palavra sobre os nossos corações. Da forma, Senhor, que o Senhor me impactou com esta verdade, o Senhor também impacte a Sua igreja e cada um de nós aqui saia diferente da forma como nós chegamos, crescendo em conhecimento, crescendo em graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Igreja, esse versículo que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios 12, 9, foi um versículo que Deus me entregou diante de uma resposta. Deus me entregou esse versículo como resposta a uma oração que eu estava fazendo, né? E quando Deus me entregou este versículo, o propósito era que Ele me desse a resposta daquilo que eu estava perguntando, que eu estava pedindo para Ele. E durante a resposta à minha oração, né, Deus enfatizava para mim a sua graça. Deus falava, a minha graça. Por que será que Deus me falou sobre a sua graça nesse pedido de resposta, né? Eu orei, eu estava pedindo algo para Deus e Deus me entregou esse versículo. Durante a oração que eu fazia, Deus dizia, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falava isso para mim. E por que será que Deus falou isso para mim? Porque, igreja, aquilo que eu estava pedindo para Deus estava cheio de justiça própria. Eu queria impressionar a Deus com aquilo que eu estava pedindo para Ele. É forte. E aí a minha pergunta é, nós vemos aqui que Deus fala para Paulo, a minha graça é suficiente para ti. Em outras versões, a minha graça te basta. E eu pergunto para você, você sabe o que significa o termo graça? Você entende o que é a palavra graça? Para que nós falemos, igreja, sobre graça, é importante nós entendermos que lá no livro de Gênesis, é onde a história da criação do mundo é escrita, é ensinada para você e para mim. E é lá no livro de Gênesis que Deus cria Adão e Eva. E o que acontece? A gente já está careca de ouvir a história de Adão. Eu acho que quando todo mundo chegar lá no céu, a gente vai chegar para Adão e falar assim, e aí Adão, qual é que é? Custava você ter avisado lá o negócio direito? Eu acho que a gente vai chegar lá no céu e vai dar uma cobrada, né? Então o que acontece? Adão peca contra Deus. E olha só o que a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12. Paulo fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Igreja, entenda o seguinte, a palavra de Deus nos diz que o homem, ele se tornou um ser totalmente depravado por causa do pecado de Adão. O homem, por causa do pecado de Adão, ele ficou alienado, separado da glória de Deus. O homem, por conta do pecado de Adão, ele ficou destinado ao castigo eterno. Igreja, entenda uma coisa.
desde o nosso nascimento, e às vezes isso é difícil para algumas pessoas entenderem. Desde o nascimento, o homem se encontra em inimizade com Deus. Desde o momento que você e eu chegamos a este mundo, nós estamos em inimizade com Deus. Olha só o que Paulo ainda fala no livro de Romanos, no capítulo 3. Ele fala assim, ó: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. O que isso significa, igreja? Paulo está falando que nenhum homem pode se salvar pelos seus próprios méritos. O homem não pode se salvar. Por melhor, igreja, que possa ser o homem, as Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, diz o seguinte: todos nós éramos como pessoas impuras, e as nossas boas ações como um pano imundo. Murchamos todos como folhas que secam, as nossas transgressões nos levam como o vento. Igreja, desde o momento que você e eu nascemos, nós estamos em inimizade com Deus. Nós não somos pessoas boas. E de repente você pode falar assim: poxa, João, mas eu estendo a minha mão para o pobre, para o necessitado, eu dou dinheiro lá no semáforo, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua. Isso daí é apenas a graça de Deus que te alcança. De uma forma geral, toda bondade que você vê no mundo é reflexo da graça de Deus. Veja só, igreja, o que aconteceu para o apóstolo Paulo escrever essa carta lá para a igreja de Coríntios? O apóstolo Paulo, ele foi o primeiro missionário cristão a chegar lá na Grécia. Paulo, ele chega lá na cidade de Corinto bem desanimado, bem desencorajado. Por quê? Porque aquilo que ele estava fazendo lá em Atenas, que era evangelizar o povo, não tinha dado bons resultados. Então ele chega na cidade de Corinto meio desanimado. E aí ele fica na companhia de um casal judeu, só que esse casal é cristão, que é o casal Áquila e Priscila. E segundo os estudiosos, a igreja de Corinto começa na casa deles. Posteriormente a isso, igreja, Silas e Timóteo, eles se reúnem com Paulo lá em Corinto, e aí eles começam a trazer boas novas do evangelho que está sendo ministrado lá na Macedônia. O que acontece? Paulo fica animadão, e aí ele recobra as suas forças, o seu ânimo, e aí ele começa o seu trabalho lá em Corinto com grande intensidade. Qual que é o problema que acontece lá em Corinto? É que existia uma oposição, e essa oposição vinha dos líderes eclesiásticos dos judeus, os líderes religiosos dos judeus. E essa oposição não era uma oposiçãozinha pequenininha, a oposição era grande e ela se intensificava. Mas olha só que interessante, aparentemente o cristianismo lá em Corinto, ele estava prosperando, porque a cidade de Corinto se tornou o centro da igreja primitiva cristã. Depois da partida de Paulo, chega lá na cidade de Corinto, na igreja de Coríntios, outros mestres do evangelho. E vocês conhecem o Apolo. Apolo, ele se destaca entre os mestres por quê? Porque ele dá continuidade na obra que Paulo começou. Só que, o que acontece? O apóstolo, ele passa a ser afastado, ele se afasta da igreja. E a igreja de Corinto começa o quê? A cair de forma gritante no seu nível espiritual e moral. Quando eu estava lendo isso daqui, o Espírito Santo trouxe assim no meu coração: por isso que existe a importância do pastor dentro da igreja. Por isso que o pastor tem a sua importância primordial dentro da igreja. Porque é o pastor que vai começar a falar: opa, pera lá, isso aqui está fugindo, não é isso aqui que você vai falar não. Isso daqui é heresia, isso daqui é... Não é isso não, a palavra de Deus não está falando isso. Claro que o pastor, ele tem a função de cuidar das vidas, cuidar da igreja, mas ele também tem essa função de observar o que está sendo ensinado dentro da igreja. Porque eu posso muito bem subir aqui e começar a pregar heresia à igreja. Eu posso começar a inventar umas modas aqui em cima. Olha só, a igreja de Corinto, ela caiu espiritualmente e moralmente. Por quê? Começaram a estourar algumas divisões dentro da igreja. Nada parecido com os dias atuais, tá? Nada. O que aconteceu lá? Os irmãos de Corintos, eles começaram a permitir os vícios mais baixos entre eles. Eles também começaram a abusar da liberdade cristã.
E aí eles começaram também eles começaram a se deixar influenciar por mestres legalistas. O que é um mestre legalista? Um mestre legalista é aquele cara, é aquele mestre que fala que a salvação está na lei. Já te explico. E esses mestres então eles estavam ensinando de modo contrário a Paulo. Eles estavam corrompendo as formas de adoração lá no meio da igreja. Por exemplo, durante a ceia do Senhor, eles comiam em excesso e eles também se embriagavam. Por conta disso, eles começavam a o quê? Negligenciar os pobres da igreja. E essa galera começava a ficar com fome. Os falsos mestres que chegaram lá na igreja de Corinto, eles começaram a criar uma desordem nos cultos quanto ao uso dos dons miraculosos. Surgiram falsas doutrinas entre eles, e aí os falsos mestres, eles começaram a passar a serem tolerados. Sobretudo, igreja, os mestres, eles também distorciam o ensino da ressurreição de Cristo. Todo esse contexto faz com que Paulo escreva para Corinto. E aí Paulo, ele quer expressar na carta dele, tanto na primeira como na segunda carta, ele quer expressar a sua alegria pelo fato da comunidade ter restaurado a comunhão com ele. Paulo escreve para Corinto para pedir uma oferta para os pobres lá de Jerusalém, para os pobres da igreja. Paulo também escreve essa carta aos Coríntios para defender o seu ministério como apóstolo. E aí ele também escreve essa carta para Coríntios porque ele quer encorajar a maioria a pegar a minoria para validar o seu ministério apostólico. Por quê? Porque os falsos apóstolos, os falsos mestres estavam desvirtuando, estavam corrompendo a imagem de Paulo. Olha só, igreja, se nós lermos a segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo, ele começa a se engrandecer, a se envaidecer. Ele começa a se colocar acima de tudo. Mas Paulo, ele não faz isso de forma propositada. Isso não era do feitio de Paulo. Paulo, ele age dessa forma porque ele estava sendo afrontado pelos falsos mestres. E aí o que ele faz? Ele começa a se exaltar, a dizer que ele fazia, que isso acontecia através da vida dele. Mas como eu disse, isso não era do feitio de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele não se avaliava por isso. Paulo, ele se avaliava pelo quanto ele era obediente ao chamado de Deus. Isso serve até para nós. Nós não temos que nos medir por aquilo que nós fazemos, mas o quanto nós somos obedientes naquilo que Deus está pedindo para nós fazermos. O que Paulo faz? Paulo, ele começa a ironizar a situação. Ele começa a ironizar a situação por causa dos falsos apóstolos, que eles faziam o que? Eles se autopromoviam, eles diziam que eles eram bons, que eles faziam, que eles aconteciam, que eles realizavam. E aí o problema era que esses falsos apóstolos estavam ganhando a atenção da igreja e destruir todo o ensino de Paulo lá no meio da igreja de Coríntios. Aí a gente chega no capítulo 12, foi onde nós lemos aqui agora. O que acontece no capítulo 12? Paulo começa a trazer a sua experiência de ter sido arrebatado para o paraíso. E o que acontece? O que ele escreve na segunda carta aos Coríntios? Ele começa a dizer que lá ele ouviu palavras que não podem ser expressadas, as quais não é permitido o homem anunciar. É isso que ele fala. Lá nos versos 7 e 9, de 7 a 9, o que Paulo escreve? Olha só o que Paulo escreve. Tem como colocar aqui, por favor? 2 Coríntios 12, no verso 7, Pi, por favor. Nós vamos ler o 7, o 8 e o 9. Olha só. Agora ao contrário, vocês devem perdoar-lhe. Não é esse não. É esse? É. Agora ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado. Não é esse não. É o 12, é lá em cima, desculpa. 12, 7, por favor. Se não der, eu leio aqui. Aí, olha só o que Paulo escreve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo está contando para Coríntios, certo? Foi-me dado um espinho na carne. Esse espinho na carne, igreja,
Paulo não menciona, mas os estudiosos dizem que pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade psicológica, algo espiritual ou uma oposição ao seu ministério, tá? Então foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Próximo, por favor. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Igreja, até parece que quando a gente lê o que Deus falou para Paulo, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até parece que soa que Deus é masoquista, que Ele gosta que a gente sofra, que tenha dor. Mas ali, igreja, o que a gente está vendo, o foco não está no o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza neste momento, mas está no a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. E aí eu pergunto para você, você sabe me dizer o que é graça? Nós lemos na palavra de Deus a palavra graça o tempo todo, e será que a gente consegue compreender o que é a palavra graça? Igreja, veja, graça, ela pode ser traduzida tanto do hebraico e do grego, e ela traz algumas definições. Quais são as definições quando a gente lê graça na Bíblia? Pode significar beleza física, o favor e a bondade de Deus para com um homem, o favor e a bondade de um homem para outro. Graça também pode significar o evangelho, que anuncia a graça de Deus, e graça também pode significar edificação espiritual. Quando a gente estuda teologia, igreja, existe uma matéria que fala especificamente sobre graça, e essa matéria se chama soteriologia, que significa o discurso, o ensino da salvação. Graça, igreja, está ligada, é salvação. Veja que o propósito de Deus é salvar todos os homens. Existem 2 linhas de estudo, que é uma linha chamada calvinista, outra arminiana. A linha calvinista defende que existe um grupo selecto, desde a fundação do mundo, e é só esse povo que vai ser salvo. Já a linha arminiana não, a linha arminiana fala que a salvação de Deus está para todos. Eu, João, prefiro acreditar e seguir essa linha arminiana, que a salvação é para todos. Então Deus, Ele quer salvar a todos os homens. E olha só, Jesus convida você e a mim a nos aproximarmos dEle, para então recebermos a salvação. Igreja, nós vamos falar sobre salvação. E quando a gente fala de salvação, existe 2 contrastes. Um fala que a salvação está conectada com a lei, e outros falam que a salvação está conectada com a graça. Entenda, igreja, que para nós que estamos neste tempo pós-Jesus, Jesus já foi para a cruz do Calvário, nós estamos no tempo de graça. Nova aliança, Novo Testamento significa nova aliança. Nós estamos na nova aliança, que é o tempo da graça. E graça, igreja, é o favor de Deus que nós recebemos mediante a fé. Vou falar de novo. Graça é o favor de Deus que você e eu não merecemos, e nós recebemos este favor mediante a fé. A graça, igreja, de Deus, ela opera por causa do amor de Deus e através do amor dele por nós. A graça, ela é de Deus. A graça, ela não começa em você, ela não começa em mim. A graça não parte daqui, a graça parte de Deus para nós. A graça, igreja, ela opera de forma universal. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos os homens. Através da graça, Deus perdoa o homem totalmente. E pasmem, quando Deus te perdoa, não existe sequer um mérito seu nisso. Quando você peca, quando eu peco e Deus nos perdoa, não existe nenhum mérito seu e meu nesta obra. É graça, é o favor que você e eu não merecemos, mas nós recebemos. Isso é graça. Mas olha só, igreja, embora a graça seja a salvação, e embora ela seja gratuita,
E embora nós não mereçamos receber, mas recebemos pela fé, a salvação precisa da nossa santificação. A santificação, igreja, faz parte do crente regenerado. A santificação inclui obras. Veja, eu falei para vocês que para nós sermos salvos, nós não precisamos colocar nenhum tijolinho. Para você e eu sermos salvos, igreja, você e eu não precisamos cantar, nós não precisamos tocar, nós não precisamos limpar a igreja, nós não precisamos estender as mãos. A graça, que é a salvação de Deus, ela nos é dada através do quê? Da fé. A fé em quem? Jesus. Aí você pode de repente perguntar assim: João, mas você acabou de falar que a graça, que é a salvação, não exige de mim obras. Por que então a santificação exige obras? Veja só, igreja, essas obras aqui que eu estou falando para vocês, funciona assim: quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo habita em você, ele começa a regenerar cada um de vocês e a mim. Quando o Espírito Santo começa a nos regenerar, é porque ele começa a moldar em nós o caráter de Cristo. Quando nós estamos aqui falando que a santificação, ela inclui obras, ou seja, a salvação quer que nós nos santifiquemos, e a santificação pede que nós venhamos a dar obras. Essas obras, igreja, é o fruto do Espírito Santo, que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, se eu não me engano, no verso 22. Então, quando nós estamos falando de obras, neste caso, é o fruto do Espírito Santo, que ele é desenvolvido em nós, porque o Espírito Santo começa a nos moldar de acordo com as características de Jesus. Quando você começa a ser moldado, não é difícil você começar a exercer a bondade, a misericórdia, o amor ao próximo. Nada disso é imposto. O próprio Espírito Santo te motiva a fazer isso. E como você está tendo a sua natureza moldada à natureza de Cristo, é muito fácil nós agirmos dessa forma. É muito fácil nós começarmos a dar o fruto do Espírito Santo. Então, igreja, as obras aqui indicam aquilo que o Espírito Santo produz no homem. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ele começa a te regenerar e você começa a dar o fruto do Espírito. E olha só, de novo, mesmo que você comece a dar o fruto do Espírito, isto não é mérito seu. Não é mérito seu. Você estender a mão para... Você recebeu Jesus, o seu caráter está sendo modificado, e aí você vai lá no semáforo, quando você para o seu carro, alguém bate no seu vidro e você tira lá R$10 da sua carteira e dá. Nossa, eu sou bom. Não, nós não somos. É a graça de Deus que está nos regenerando, que está nos transformando. É a salvação de Deus que nos alcançou através de Jesus Cristo. Olha só, igreja, cada passo que nós damos na vida cristã se deve à graça. Te explico. Você leu hoje a Bíblia e no meio da leitura o Espírito Santo falou com você e te trouxe uma revelação que você nem imaginava. Isso é um passo que você está dando na vida cristã. Isso daí é fruto da graça. Você só obtém revelação da palavra de Deus por causa da graça. É a graça de Deus sobre a tua vida. Quando nós fomos chamados para servir a Deus, para ter Jesus na nossa vida, isso foi graça. Foi a graça de Deus que nos alcançou. A fé, igreja, ela vem pela graça, é o dom de Deus sobre as nossas vidas. Na graça, igreja, o homem pode e deve ser santificado, senão o homem não vai ver Deus. Basta você verificar isso em Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém verá a Deus. Olha só, igreja, a graça é um dom gratuito que nos é entregue de graça. Basta nós termos fé em Jesus. E a graça, ela exige de nós santidade, e a graça também exige de nós obediência. A graça, ela torna a obediência algo indispensável. Você precisa obedecer a Deus. Só que esse obedecer a Deus, de novo, igreja, não é algo imposto, é algo que o Espírito Santo molda em você, e você passa a ter
prazer em obedecer a Deus. Isso é graça, não é por imposição. Você não precisa você não precisa ler livros que falem, meu Senhor, desculpa, tá? Não precisa ler livros que falem sobre lealdade e deslealdade. Se você não tiver o seu caráter moldado a Cristo, você não vai ser leal a ninguém. Igreja, lealdade, ela é desenvolvida no teu caráter através do Espírito Santo. Não é algo imposto por homens, igreja. Oh Senhor, oh Jesus, a obediência e a santidade, igreja, somente nascem em você e em mim, mediante a imagem de Cristo que é formada em nós. De novo, você recebeu Jesus, de presente vem quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é presente para o mundo, Jesus é para o mundo. O Espírito Santo é para você que é crente, para mim que sou crente. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, ele começa então a gerar esse caráter. E aí, igreja, de novo, a tal da obediência e a tal da santidade começa a ser desenvolvida em você. E porque esse caráter está sendo desenvolvido em você, você tem... Eu não consigo expressar em palavras, eu não consigo traduzir em palavras, mas o Espírito Santo, ele te incentiva, e você sente prazer em ser obediente e se santificar. Entenda, igreja, entenda. Santificação é um trabalho do Espírito Santo em você, mas é você que tem que manter a santidade. Você entendeu? O Espírito Santo te santifica. Ele vai tirando aquilo que não é bom, aquilo que está ruim. Só que você mantém a santidade. Não é trabalho do Espírito Santo, não é trabalho de Deus, é o seu e o meu trabalho. Veja, igreja, o que te torna santo? Você sabe o que é ser santo? Santo é ser o quê? Separado. Não é ser... É que o mundo aí fora entende a palavra santo como alguém todo certinho, que não erra, que não faz nada errado, né? No entanto, quando alguém erra, a pessoa fala, ó, não era o santinho? Essa é a definição para o mundo. Para a Bíblia, santo não é isso. Você é santo, eu sou santo, porque nós nos encontramos com Cristo e nós fomos separados. Isso é ser santo. Você é santo porque você é separado para Deus. Então, igreja, o que torna o homem santo não é a lei. Eu estou falando de lei aqui, eu já vou falar para vocês o que é lei. Não é a lei que te torna santo, não é você seguir a lei que te torna santo, é a graça, é o favor de Deus que você e eu não merecemos. É isso que te torna santo, separado. Igreja, a lei, ela não pode guiar o crente. Vou falar de novo, a lei não guia o crente, a lei não pode salvar o crente. A graça que garante a salvação, igreja, é a graça de Deus derramada sobre a tua vida através de Jesus Cristo, que foi para o Calvário. É isso que te garante a salvação. Nós estamos falando, igreja, da graça na nova aliança. E como é que funcionava na antiga aliança? Se nós pegarmos no livro de Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar que a graça se dava no Antigo Testamento, a salvação no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. A salvação lá no Antigo Testamento se dava pela fé em Deus. Só que o que acontecia? A ideia que era espalhada na época, e que é ainda entendida por muitas pessoas, é que você é salvo através da obediência da lei. E se você parar para analisar, o porquê que o povo lá de Israel, os judeus, os ortodoxos, por que eles não acreditam? Por que eles não recebem Jesus? Porque Jesus veio e falou assim, ei... Salvação não é você cumprir as leis. A salvação está em mim. Você precisa acreditar em mim. Jesus veio e chacoalhou o povo na época. E aí os estudiosos da época falaram, epa, que negócio é esse?
Quem é você para falar que a salvação está em você? O povo da época acreditava na lei, E o que é a lei que eu tanto falo para vocês, igreja? A lei é a lei de Moisés, que está lá no Antigo Testamento. Por que a lei passou a existir? A lei ela passou a existir para definir como Israel deveria se relacionar com Deus e como cumprir as exigências de Deus. A lei, igreja, naquilo que ela ensina, há vida. Naquilo que ela fala, tem vida. O problema é que fora desses preceitos, ou seja, fora daquilo que ela ensina, só existe morte. O propósito da lei era moldar a vida do povo de Deus, a fim de preparar o povo para uma conduta apropriada. A lei ela foi dada para o povo, igreja, a fim de instruir o povo quanto à verdadeira natureza do pecado. Só que qual era o problema da lei? Ela não oferecia nenhum tipo de perdão. Cantarabaxerere balarabás. A lei era um sistema para impor a morte. A lei não estava ali para que houvesse vida. Olha só, igreja, a lei, ela intensifica o pecado. Ela faz com que o pecado abunde. Olha só. Por que a lei faz com que o pecado se intensifique? Por que a lei faz com que o pecado abunde? Porque faz com que a ofensa que foi proferida fique cada vez mais visível. E aí o problema é que a lei remove todos os motivos possíveis para desculpa. Vou te dar um exemplo. João 8. Os homens, os religiosos pegam a mulher que estava em adultério, chega diante de Jesus e fala assim: então os mestres da lei, e os fariseus trouxeram a mulher pega em adultério e colocam diante da multidão e fala assim: mestre, Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés fala que ela tem que ser o quê? Apedrejada. É morte, igreja. Na lei, a morte. Por que a lei intensifica o pecado o pecado, faz o pecado abundar? Já ouviram aquela frase assim, ó? As regras são feitas para serem quebradas? Eita, os jovens lá da escola, eles gostam de quebrar as regras. Igreja, a lei faz com que o pecado se intensifique, porque as regras no pensamento das pessoas foram feitas para serem quebradas. A lei ela apenas intensifica a transgressão, porque ela estimula aquilo que é pecado. E aí a lei, como nós vimos anteriormente naquele exemplo da mulher que foi pega em adultério, a lei ela se aliou então ao princípio de pecado morte. Pecou, morreu. Olho por olho, dente por dente. Ponto. Era isso. Só que a reação de Deus foi o quê? Foi radical. A reação de Deus foi radical. Pi, coloca para mim aqui Romanos 4, 25. A reação de Deus foi, chegou ali ó, no meio. Corte rápido, Tramontina, assim, pá, não teve conversa. Deus percebeu a necessidade e faz o quê? Ele foi entregue à morte. Ele quem, igreja? Jesus. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Igreja, Deus manda Jesus para o mundo. E aí, quando Jesus ele é entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado, o que gera aqui ó? Justificação, igreja. Você sabe o que é justificação? Você sabe o que é justificação? Para o mundo, ser justo é uma coisa, mas para a Bíblia é outro significado. Senso de justiça para o mundo. Eu sofri um golpe de estelionato. Roubaram da minha conta, lá do meu cartão de crédito, 15 mil reais.
qual que é o nosso senso humano? Eu vou entrar com um processo, porque eu quero ser justificado, eu quero justiça. Justiça para Deus não é isso, igreja. Quando nós lemos aqui, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Justificação é crer certo, é crer que Jesus é o suficiente, é crer que Jesus é o Cordeiro de Deus. E aí talvez você esteja aqui se perguntando: tá, João, eu já entendi que justificação é crer certo. Isso é justificação. Para a Bíblia, justificação é crer certo. E aí eu falei aqui para vocês, é crer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que eu tenho que crer que Jesus é o Cordeiro de Deus? Olha só, igreja, como é que funcionava na antiga aliança? O cara pegava e pecava. O cidadão pecava, sei lá, traiu uma mulher, roubou uma galinha, entrou na casa do vizinho, pegou uma toalha, enfim, ele pecou. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que se apresentar diante do sacerdote na época, trazendo um cordeiro. E esse cordeiro, ele tinha que ter 1 ano de idade, e ele tinha que ser perfeito. Para quê? Para ele poder esconder o pecado que aquela pessoa tinha cometido. O sacerdote, quando ele pegava o cordeiro, ele não analisava o pecador. Ele não olhava para o pecador, ele olhava para o cordeiro, para saber se o cordeiro estava ali, todo ajeitosinho, todo bonitinho. E aí o sangue do cordeiro então era derramado. Quando o sangue era derramado, o pecado ele era o quê? Escondido. O pecado era escondido. E todos os anos os homens, quando eu falo homens, igreja, eu estou falando homens, mulheres, seres humanos, tá? Então todos os anos as pessoas tinham que fazer a mesma coisa. Elas tinham que fazer o quê? Confessar os mesmos pecados. Eles chegavam lá e falavam assim: tá aqui o meu cordeirinho, tá aqui, eu confesso que eu roubei a galinha. No ano seguinte, tá aqui o meu cordeirinho. Olha, eu confesso que eu roubei a galinha no ano passado, e esse ano eu peguei a toalha do vizinho. Aí no ano seguinte, olha, tá aqui o cordeirinho, eu roubei a galinha, eu peguei a toalha do vizinho, e agora eu bati no meu filho. Eles tinham que fazer lembrança dos mesmos pecados. Eles precisavam confessar os mesmos pecados. Então esse sacrifício dos cordeiros, igreja, do Antigo Testamento, ele não conseguia ter efeito. O Yom Kippur que a gente vê, igreja, ele é o dia do perdão, onde toda a nação dependia do sumo sacerdote para interceder por eles. No dia do Yom Kippur, o pecado faz lembrança dos seus pecados. Igreja, a gente não precisa comemorar Yom Kippur. Não faz parte. Isso daí está lá atrás, na antiga aliança. Já foi. Por quê? Porque Jesus veio. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que traz a salvação para o mundo. Olha só, Pi, coloca aqui para mim, por favor, Hebreus 10, no verso 11. Nós vamos ler o 11 e o 12. Coloca aqui, por favor. Hebreus 10, verso 11. Não? Eu leio. Estou operando. Vou beber uma água enquanto isso. Igreja, eu estou terminando. Só um pouquinho. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece o quê? Os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Próximo. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Espera aí, está falando de Jesus, igreja. Mas quando Jesus, que é o sacerdote, que é o Cordeiro de Deus, acabou de oferecer o sacrifício para sempre, um único sacrifício pelos pecados, e ele se assenta à direita de Deus. Vai para o 14. Por quê? Por meio de um único sacrifício, Jesus, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 15.
O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Próximo, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Você está entendendo, igreja? Você e eu somos justiça de Deus. Você e eu, igreja, somos justiça de Deus. A gente não precisa viver debaixo da lei. A lei que você vive é a lei do Espírito Santo. Igreja, Paulo, ele mostra pra gente que fé e lei não trabalham juntas. Não rola, ou é fé ou é lei. Paulo, ele nos ensina que Deus determinou que a vida vem através de um princípio apenas, e esse princípio é graça. Você vive na graça. A lei não consegue te dar vida. Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir jamais cumprir os 613 mandamentos que está lá na Torá. É impossível. A lei, igreja, a lei, apesar de estender para nós a possibilidade de bênção e maldição, ou seja, você lê a lei e você até entende, né, que existe bênção e também existe maldição, mas na realidade a lei, a lei só é capaz de nos conferir maldição, porque todos nós nos tornamos culpados diante da lei. Não há possibilidade de você ser inocentado diante da lei. Lembra, é dente por dente, olho por olho, dente por dente. A vida, igreja, ela é mediante a fé, que é o caminho original. Como é que a gente sabe disso? Consegue colocar Romanos 4:3 rapidinho? A fé é o caminho original. E onde a gente vê isso? Aqui, ó. O que diz a Escritura? Paulo falando: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como salvação. Você crê e você é salvo. Não importa se você canta, não importa se você prega, não importa se você limpa, se você doa. Essas obras não vão interferir em absolutamente nada na sua salvação. As obras que Deus requer de nós é o resultado do caráter que é gerado em nós, que é o fruto do Espírito Santo. É a obediência, é a santificação. É isso que Deus pede de nós. Igreja, estou concluindo. Deus, ele fala para Paulo lá então em 2 Coríntios 12:9: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Este versículo, igreja, ele veio como resposta para o meu pedido de oração a Deus. O que eu pedi para Deus? Vou compartilhar com vocês o que eu falei para Deus. Eu até compartilhei na célula. Eu cheguei diante de Deus e falei assim: Senhor, eu quero te amar, mas sem esperar absolutamente nada em troca. Eu quero te amar e eu não quero esperar nada em troca. E essa declaração que eu fiz para Deus em oração, até que soa humilde, né? Parece que é humilde isso. Mas igreja, tem pecado até na nossa santidade. Até naquilo que a gente acha que a gente está certo, se nós não vigiarmos. Quando eu falei isso para Deus, na minha fala, sem eu não percebi, igreja. Deus teve que me mostrar isso. Havia um senso de meritocracia, ou seja, eu faço, eu mereço. Eu quebrei o princípio da graça de Deus na minha vida. Qual que é o princípio da graça? Primeiro Deus faz, e depois Ele te capacita para. Deus te ama, por isso que você ama. Deus é bom, Ele te ensina a ser bom, por isso que você é bom.
Deus é generoso, por isso que você é generoso. Deus faz na graça e depois Ele te capacita para. No Antigo Testamento não, você fazia primeiro. E aí, igreja, eu percebi que a minha vida ela estava meio travada. Eu orava, eu percebia que as engrenagens não estavam girando. Aí não teve como, igreja. Teve um dia que eu cheguei na presença de Deus, eu falei assim: Deus, olha, eu preciso ser franco com o Senhor. Eu não consigo te amar sem esperar algo em troca. Deus, não dá, eu preciso te pedir alguma coisa. E aí, igreja, nesse momento o Espírito Santo de Deus toma os meus lábios. Entende, igreja? Não necessariamente que Deus vai fazer assim com você, tá? Deus fala contigo da forma dele. Mas Deus muitas vezes quando quer falar comigo, Ele usa a minha boca para falar comigo mesmo. E aí o Espírito Santo de Deus toma os meus lábios, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, começava a falar assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Deus repetia isso: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E aí o Espírito Santo trazia assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Igreja, Pi, deixa lá esse versículo por favor, 2 Coríntios 12:9. Eu por diversas vezes eu li esse versículo, e eu vou ser franco com vocês, eu nunca entendi. Eu nunca entendia o que estava sendo dito ali. E aí, igreja, no momento em que Deus falava assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Deus ao mesmo tempo Ele estava ministrando no meu coração, e Ele falava assim: ó, para mim, João, filho, você não é autossuficiente. Você não é autossuficiente. Eu tenho prazer em abençoar. Eu quero que você dependa de mim. João, entenda, não é por mérito, eu abençoo pela minha graça. Você não merece, mas eu abençoo. Deus ainda falava assim: filho, não é mérito, eu dou o quanto eu quero dar. E aí Deus começou a trazer para mim o significado disso, deste versículo. E Deus falava assim para mim: a minha graça, se você procurar, a palavra graça vem do original carisma, e significa favor que alguém recebe sem mérito. É isso, graça, favor que você e eu recebemos sem mérito. Então Deus falava assim: ó, a minha graça, o meu favor que você não merece, te é suficiente. O meu poder, a minha força, a minha habilidade, é a palavra dunamis. Só que aí o Espírito Santo trouxe a revelação para mim. O Espírito Santo falou assim: ó, o poder, o meu poder, ou seja, o meu nome, o meu sacrifício, quem eu sou, se aperfeiçoa, ou seja, se torna perfeito na fraqueza, ou seja, na sua pequenez, na sua dependência de mim. Igreja, você e eu não somos salvos pelo nosso mérito. Não é lei, é graça que você é salvo. E é tempo, igreja, de nós vivermos o tempo da graça. A nossa salvação não está relacionada com a nossa performance. Não é fazendo mais ou menos que vamos garantir a salvação. O que garante a nossa salvação é a nossa fé depositada em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e Ele está nos céus. É esta verdade que tem que queimar no teu coração e no meu. É acreditar que somente Jesus pode nos reconciliar com Deus. É acreditar, igreja, que literalmente Jesus pagou a conta. Igreja, a gente precisa descansar na graça de Deus. Nós precisamos entender que nós somos justificados. Nós cremos certo, nós cremos em Jesus. É crer, igreja, que é o sangue de Jesus que nos perdoa dos nossos pecados. Nós precisamos trazer à nossa memória a justiça de Deus, a salvação de Deus em Jesus, e não os nossos pecados. Pare de se corroer com aquilo que você já fez. Está perdoado. Está perdoado. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, igreja, porque é o arrependimento que ativa o perdão de Deus na tua vida e na minha.
Igreja, mesmo que a salvação seja um ato de graça, o homem precisa manter a santidade. Por quê? Eu vou ler rapidinho, eu não vou pedir para colocar porque o tempo já se avança. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim, ó: por que eu preciso me santificar se eu estou no tempo da graça? Então quer dizer que eu posso pecar porque eu já estou perdoado? Tome cuidado com isso, senão você vai cair. Olha só o que o livro de Hebreus fala pra gente. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, se a gente ficar pecando, depois de nós termos recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de nós termos recebido Cristo em nós, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Estamos no tempo da graça, mas isso não significa que a gente pode andar por aí pecando. A gente precisa se santificar. Igreja, descanse no amor de Deus. Receba a graça que é gratuita sobre a tua vida. Não se corroa por aquilo que já aconteceu. A graça de Deus é tamanha que Deus nos perdoa dos pecados que nós já cometemos, do que nós estamos cometendo e daquilo que nós vamos cometer. Isso é graça. Isso é justiça. Você e eu vivemos no tempo da graça. Desfruta da graça, desta verdade. Você não está sob acusação. Quem te acusa não é Deus, quem te acusa é Satanás. Ele é sujo, você já foi perdoado. Você que tem Cristo na tua vida, você já foi perdoado. Amém?